Bem, o primeiro passo é a demarcação do bastão de cera. Então, você vai dividir ele em terços. Um terço e 2, segundo terço e o terceiro terço. Nós vamos utilizar para esculpir o dente um terço desse, né? Aqui você dá segmento à marcação nos outros lados do bastão. Esse passo eu considero ele importante para você conseguir dar a proporção necessária para a coroa do dente e para a raiz, né? Onde você vai colocar a coroa do dente no primeiro terço e nos outros 2 terços você vai colocar a sua raiz do dente. Bem, primeiro passo dado, vamos marcar as faces, né? A face, nós vamos esculpir o dente 45, então nós vamos imaginar que a coroa do dente é voltada para cima. Vamos marcar a face vestibular e a face lingual. Face vestibular, face lingual. Aqui, olha, se você posicionar o dente do lado direito da boca, né, você vai perceber que esse lado é o lado mesial do dente e esse aqui o lado distal. É importante a gente demarcar porque o primeiro premolar inferior nós vamos padronizar o tamanho, a quantidade de cúspides da escultura. Ele pode ser bicuspidado? Pode. Ele pode ter 2 cúspides? Pode. Mas nós vamos padronizar na nossa escultura aqui para a disciplina 3 cúspides. Esse aqui já é o ensaio para nós começarmos a esculpir molares. Então, qual o tamanho dessas cúspides? Nós vamos ter uma cúspide maior na vestibular, uma cúspide, a segunda em tamanho, na região mesiolingual, olha, mesiolingual, lado mesial pelo lado lingual. E outra cúspide menor no lado disto-lingual. Vocês perceberam que eu fiz 3 pontinhos? Esses pontinhos, para mim, já vai começar a demarcar aonde eu quero a ponta das cúspides do premolar. Tá? Vamos dar continuidade. Primeiro passo, depois que você fez a demarcação do bastão de cera, é fazer o desenho do dente aqui na face, pode ser na face distal ou na face mesial. Eu prefiro na face distal. Como que é esse desenho? Como é esse desenho? Então, olha só. Você vai fazer. Ele tem, o primeiro premolar inferior, ele tem uma bossa na região cervical. Então, olha só, eu tenho 2 terços, um terço oclusal, médio e cervical, e eu tenho uma bossa aqui nesse terço cervical. E pelo lado lingual, ele vai ter uma bossa mais ou menos na região mediana. Então, eu faço 2 riscos aqui e um risquinho aqui, ó. E vou fazer o meu desenho. Ele surge aqui na cervical, vai lá no terço cervical, morrendo lá, e os outros 2 terços ele vai convergir para o oclusal. É muito importante que você pegue e marque aqui, ó, o local onde ele termina. Então ele começou aqui, ele vai terminar aqui, ó. Aí você faça esse risco. Se você não quiser usar o Hollenbeck, a mão livre, você pode fazer esse risco assim, ó,
reto com lecron. Olha, então, primeira marcação feita. Do lado lingual, ele começa na cervical, um pouquinho mais para dentro. Veja bem, ele vai morrer lá no mesmo local. Começa a face na cervical do dente, vai até o terço médio e morre lá na ponta da cúspide, né? Esse é o primeiro risco que eu faço. Eu estou recomendando vocês a fazer o corte plano, sem agora, nesse momento, preocupar com as convergências, porque fica mais fácil. Olha só, você pode vir aqui agora e tira essa cera. Vocês estão vendo que, olha só, ele vai formando um triângulo. Eu não quero um triângulo, eu quero que ele venha reto aqui. Então eu vou tirar igual. Ó. Eu não passo para outra fase da escultura, sem primeiro terminar essa. Deixa ela bem lisinha. Eu falei na outra turma que isso aqui não é uma habilidade somente, puramente artesanal, não é. Isso aqui é uma técnica. Então tem uma metodologia para você fazer que, independente se você tem habilidades, etc., você consegue fazer ela, porque ela é uma técnica, né? Olha só, ainda está um pouquinho irregular. O lecron, ele tem uma parte do corte dele que é reto. Eu venho aqui, ó, e planifico. Deixo isso aqui retinho. Ó. Ainda eu vejo que aqui eu tirei um pouco mais. Vou aumentar esse meu corte. Ó, ficou reto. E agora eu vou fazer essa parte cervical aqui. Tem várias formas que você pode fazer. Você pode vir aqui e aprofundar o seu lecron até na onde você quer e depois tirar. Ou você pode ir raspando. Vocês perceberam que eu fiz os lados iguais? Eu não quero agora nesse momento dar as convergências. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas primeiro eu vou garantir que você tem aqui o corte adequado. Os 2/3 oclusais planos e convergindo para oclusal e o terço cervical convergindo para cervical. Agora o lado lingual. Olha só, enquanto esse risco aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver, ó. Olha só, enquanto esse corte aqui, ó, esse corte estiver torto, eu não alcancei o objetivo. Eu vou planificar ele até ele ficar um corte reto. É claro que aqui na demonstração a gente faz mais depressa, às vezes a gente não consegue a qualidade ideal que a gente quer, né? Mas lá vocês vão ter tempo para fazer essa escultura. Olha lá, o risco reto, tá vendo? O risco ficou retinho, ó. Agora eu vou tirar do terço da metade cervical. Eu gosto de fazer esse corte aqui, de aprofundar o corte primeiro, para depois tirar. Mas é claro que você pode desenvolver a sua própria técnica aí, que você achar mais fácil, né? Não é necessário precisamente ser essa.
Olha só. Então aqui eu já tenho a face vestibular com contorno e a face lingual com contorno. Agora vamos fazer a face vestibular e vamos cortar o formato do dente. Como que é esse formato? Ele é no formato pentagonal. Então, olha só, eu venho aqui, vou fazer a primeira inclinação do meu pentágono, sendo que é uma forma pentagonal, com todos os lados são diferentes, né? Então, olha só, a inclinação do lado mesial, ela vai ser um pouquinho menor do que a distal. Se você quiser ajustar aí, você pode marcar. Estou colocando a régua, mas você pode usar qualquer outro instrumental que você desejar para fazer essa marcação. E faça aqui a outra inclinação, que ela vai ficar um pouquinho maior na distal. Na mesial, convergindo para a cervical. E na distal, convergindo para cervical. Olha, já tenho aqui o desenho do meu pentágono. Aí eu vou tirar isso. De que forma? De forma homogênea, para lingual. Até aqui não tem diferença nenhuma para o superior, vocês perceberam? Nenhuma para o premolar superior. A diferença vai começar a hora que eu for fazer a acústica. Olha só em cima, vocês estão percebendo que está aberto aqui, ó. Às vezes por causa do cubo, se dá muito claro, não dá para ver. Está aberto. Eu não quero isso, eu quero um risco aqui no meio. Então, eu vou alisando até ficar um risco centralizado. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tudo bem? Olha, vocês vão vendo que o dente vai surgindo automaticamente com as características morfológicas necessárias, né? E nas proporções que eu desejo. Bem, feito esse primeiro corte, agora eu vou fazer a convergência para a cervical. Convergência para a cervical, mesial, e a convergência para a cervical na distal.